Pela estrada plana, toque, 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 e ao jumentinho uma velhinha errante, como um valejeiro, usando-os a reboque, antes que anoiteça, toque, toque, toque. Eu chamo-me António Maria Madeira, natural desta vila de Freixo, e foi aqui o meu nascimento. Era filho de Manuel dos Anjos Madeira e de Maria Júlia Olívia Marcos, também naturais desta vila. Esta vila é uma vila muito linda e é histórica e tem monumentos manuelinos, como a Igreja, a Misericórdia. Temos, por exemplo, a torre, que é octogonal, tem 22 metros de altitude, tem uma carreira de meias, que era quando os combatentes que vinham de fora a querer conquistar a nossa vila, eles faziam fogo para baixo e os outros faziam fogo para cima e eles escondiam-se atrás das ameias e não eram atingidos. Bom, agora vou passar à minha infância. Eu era pequeno, lembro-me bem da minha meninice. Teria eu aí os meus 4 anos, que é quando comecei a ter as minhas lembranças. Meus pais eram pobres e tinham que trabalhar à geira para as pessoas ricas. E eu ficava com a minha avó, eu e 2 irmãs mais novas que eu, à guarda de minha avó. Mas meu pai também fabricava umas terrinhas por aí de renda e também fabricava umas hortas também de renda. E quando ele ia para as terras a lavrar, levava-me com ele. E eu via como fazia meu pai e eu já queria imitá-lo. Ele ia, por exemplo, agarrado ao rabo do arado, que ainda não havia charuas nesse tempo, ao rabo do arado, ele ia para o lado de baixo e eu ia para o lado de cima, com a minha mãozinha, a agarrar o rabicho. E assim, enfadei-me de andar com ele e disse: "Oh pai, preste-me cá a sua navalha." E prestou-me então a navalha. Havia umas caninhas que chamávamos gamonetas e cortei duas caninhas e para fazer um arado. Fiz então, fiz uma fenda e a outra chanfreia e consegui meter uma na outra a imitar um arado. Preparei na terra um canteirozinho e começo também a arranhar, a fazer os choquinhos, como via meu pai fazer. E foi talvez daí que me veio as saudades de ser agricultor. Ia para a horta, meu pai ia para a horta e levava-me com ele. Eu, com um sachinho pequenino, já ia arranhando também, via a ele e eu a arranhar. Às vezes ele fazia os regos e eu com o sachinho ainda a escaramuçar. Fazia a minha hortinha, preparava um cantinho, fazia a minha hortinha, plantava, por exemplo, uma batata, um feijão, uma cebola, assim, uma miniatura. E assim
assim comecei eu a gostar da agricultura. Fui para a escola. Não era dos mais inteligentes, mas também não era dos mais brutos. Consegui fazer exame da quarta classe em 1940. E então o professor era um bocadinho rígido. Era. Batia. A mim batia-me até muito. E depois, porque ele era primo da minha avó materna. E depois eu um dia disse, Sr. Manuel, quando andava à escola o senhor batia-me tanto, já era para te meter nas letras, para aprenderes, para ver se aprendias melhor. Batia? Como é que batia? Ele era com a mão. Havia um outro que batia com uma verdasca, mas ele era com a mão. Batia com a mão. Bom, consegui fazer o exame da quarta classe. O dia do exame, e vou a citar a nossa alimentação quando era no tempo da escola. Eu ia para casa, a escola era ali em cima. Ia para casa, partia um naco de pão, um bocado de cebola, punha em cima do pão e vinha aí para o passeio, para o pé da escola, a comer o pãozinho. Não havia nada, nem manteigas, nem carnes. A carne era só para os ricos. O pobre não comia nada de alimentos. Os seus pais não estavam em casa? Meus pais não estavam em casa, tinham que ir a trabalhar. O mesmo no dia do exame. Eu fiz exame e fiquei aprovado. Ficámos todos aprovados, só um é que ficou reprovado. E vou para casa, não havia lá ninguém. Comi um bocado de pão e cebola, e por vezes até uns dentes de alho. Desbolhava uns dentes de alho e comia uns dentes de alho com o pão. Ora, eu andava na escola e às vezes havia um dia de descanso, que era, por exemplo, um feriado. Eu já ia só, tínhamos um cavalo, já ia só a lavrar, sozinho. Já dava os regos, embora não fossem tão perfeitos como o meu pai, mas eu já lavrava. E então, nas hortas, meu pai depois que se plantava as hortas, eu é que cavava tudo. Com um sacho, cavava tudo. E quando era nas regas era eu sempre que ia regar. E então, com respeito à alimentação, era uma alimentação que não era para sobreviver. Era tudo à base de pão e assim umas coisas como já citei. Fiz então o exame. Começo a trabalhar. Ia com o meu pai a lavrar, depois já me mandava sozinho, quando via que eu que já era capaz, já me mandava só a lavrar. E outros dias que não tínhamos que fazer para nós, íamos a dar o dia. Eu ia com o meu pai a dar o dia também, e ganhava uma gira mais pequena, não é? Lembra-se quanto ganhava? Eu comecei o meu primeiro trabalho que fiz particular,
fui a guardar umas vinhas, ganhava um escudo. Depois comecei a ir a ripar azeitona, ganhava 2.500. E depois houve um patrão que foi lá à nossa casa que me pagava a 3.500. Escudos. Sim, a três escudos e meio. E lá vou eu para esse patrão. Como esse patrão foi para vários, não é? Mas quando tínhamos que fazer para nós, íamos a fazer o nosso trabalho. Bom, fui crescendo, fui trabalhando. Meu pai ensinou-me a fazer tudo, até as sementeiras do cereal, me ensinou, já ia sozinho a fazer as sementeiras, já ia só a fazer as sementeiras. Até que cheguei à idade de 20 anos, não é? Tive que ir ao recenseamento militar. Fiquei adiado, porque estava fraco, tinha falta de peso. Adiaram-me, fiquei mais um ano à espera. Outro ano, tornei novamente à inspeção e fiquei apurado. Eu, quando era rapaz, frequentei a Mocidade Portuguesa. E íamos ao quartel da Guarda Fiscal e o tenente que estava lá ensinava-nos a instrução. Eu, quando fui para o serviço militar, já sabia manejar as armas. Já fazia ombro armas, ombro direito, ia descansar e assim sucessivamente. Fui alistado com o número 239 na cidade de Lamego, Infantaria 9. Aqui, quando estava na Mocidade Portuguesa, o que é que fazia? Era a Mocidade ou era a Legião? Não era a Legião, Era a Mocidade. era a Mocidade. Marchávamos aí por as ruas e às vezes íamos para os campos e às vezes ia o tenente connosco e dávamos por lá umas instruções, como se a gente podia defender disto, daquilo e coisas. E uma vez pôs-nos aqui a marchar no passeio, ao toque, ao ronfo da caixa, para aprendermos como é que se marchava. E então... Quando saiu da tropa, o que é que fez? Quando saí da tropa, eu andei 16 meses na tropa. E fora a minha recruta, tirei mais 2 recrutas com outros que iam de novo. Sim. E eu já sabia muita instrução. E um dia um sargento chegou-se ao pé de mim e disse-me assim, então, chamou-me até pelo nome, Madeira, então agora vais para a terra. Pois vou, meu sargento. Então, o que fazias lá na terra tu? Olha, trabalhava na agricultura com meus pais. Então, olha, não vás, metes um requerimento, ficas cá. Porque com a instrução que tu tens e com um pedidinho que se faça aí, tu podes ser um sargento. Meu sargento, isso será muito difícil. Não é muito difícil. E ficou na tropa, não? Mas não fiquei, porque eu era muito amante à família. E lembrava-me que meu pai estava sozinho, entregue à agricultura. E eu quis vir auxiliar. E tinha um irmão mais novo que eu, 20 anos, e também precisava de ajudar a criar esse meu irmão. Bom,
vim do serviço militar, agarrei-me ao trabalho, não é? Não havia outra solução que era agarrar-me ao trabalho. Eu ainda tentei a GNR e aos comboios. A GNR não dei altura. Para os comboios já passava da idade. Com aquela conta de eu ficar adiado um ano, atrasou-se a coisa e já não pude ir para os comboios. Mas depois... E depois andei a trabalhar. Para nós e para os ricos, para quem me chamava. Trabalho nunca faltava. Nunca faltava trabalho. Mas a alimentação era fraca. Era pão, às vezes umas sardinhas, às vezes uma isca de bacalhau, coisa. E assim, fui andando. Até que em 1951 deu-me a ideia de casar. A minha mulher, que está ali, encontrei-a um dia na rua e eu disse: oh Maria Augusta, espera aí que eu desejo falar contigo. E ela esperou. Comecei a falar. E diz assim: anda que eu vou te pensar. Bom, olha, então não te demores muito, que eu estou com ideias de me casar rápido. Não te demores muito. Até que depois, outro dia, me disse: olha, eu estou resolvido a aceitar o teu pedido. Namorámos, não é? Namorámos e coisas e tal. A 13 de janeiro de 1951, realizou-se o nosso casamento. Teve filhos? Teve uma filha só. Nasceu a minha filha, a que a batizámos com o nome de Júlia Margarida Madeira. E disseram que o senhor depois emigrou. E depois emigrei. O tempo foi passando e eu dediquei-me também à agricultura como o meu pai. Dediquei-me à agricultura depois de casado. Mas a agricultura dava pouco, porque as terras boas tinham-nas os lavradores, já os tinham há anos e coisa. E eu, como entrei assim de novo, tive que me agarrar àquelas terras inferiores. Dava-me pouco o resultado. E então, as misérias por aí eram muitas, e diz: eu tenho que emigrar, tenho que ir para o estrangeiro. Tentei, escrevi para o Brasil, que a minha mulher tinha lá uma tia, escrevi para o Brasil uma carta a ver se conseguia mandar-me uma carta de chamada. E a resposta que recebi, com outra carta dela, foi que o Brasil também estava muito mal, porque havia lá muita dificuldade, porque também havia lá muita pobreza e coisas e tal. Pronto, foi a desculpa dela. Então, e para onde foi, então, senhor? Depois, tentei ir para a África. Eu mandei escrever uma carta a um senhor que havia aí, para o Ministro do Interior. Nem resposta me deu, que era para ir para a África. Tanto que tirei o bilhete de identidade, que não tinha, tirei o bilhete de identidade, para se realizassem as coisas para eu ir para a África. Veio de lá uma senhora de férias e minha mãe. Eu dei a saber a minha mãe que eu que estava com ideias de ir para a África, porque já a África já estava livre. Já se podia ir para lá sem carta de chamada. Olha, Amélia, olha, o meu filho quer ir para a África. Como é que é aquilo lá? Oh, senhora Maria Júlia, diga lá ao seu filho que não vá para a África, que aquilo está-se a pôr lá muito mal.
já andava com o flagelo. Aquilo está-se a pôr lá muito mal, que não vá para lá. Então eu acalmei. Já perdi as esperanças de ir para a África. Ouvia dizer que iam portugueses aos magotes para a França. Mas eu não sabia como havia de ir. Até que um dia vim a saber que havia aí um cantoneiro, ele não era de cá, era de Carreçais, que era um engariador. E eu lá me dirigi a ele: "Oh, senhor", ele chamei pelo nome, "o senhor diz que leva, que é engariador de gente para a França?" "Ah, por acaso. Então o senhor também queria ir?" "Pois queria. Olha, então quando agora foram uns há pouco tempo, agora quando arranjar outros, depois lá vou avisá-lo." Eu, quando fui às festividades de Fátima, para o dia 13 de maio, saímos daqui uma caminhonete de gente. Demos o nome antes e saiu daqui uma caminhonete de gente. E lá estivemos nas festas e coisas e tal, viemos-nos embora. Quando cheguei à minha casa, eram 11 da noite. Essa noite não teve notícias nenhumas. Outro dia de manhã, uma vizinha diz-me assim: "Andava aí o cantoneiro Cató a saber de ti, e disse que quando viesse, eu disse que tinhas ido a Fátima, e quando viesses, fosses a falar com ele." E ele habitava ali numa casa, e lá vinha falar com ele, uma noite. E diz-me assim: "Olhe, eu fui à sua casa, mas o senhor, como eu não estava cá, havia outros que queriam ir, foram." E quando é que o senhor foi? Eu fui, como fui. Olha, eu saí daqui em 1964, aos 13 de julho, às 3 da tarde. Saí daqui. Tinha um primo que era dono de um barco, e falei com ele e disse que me passava para o lado de lá. Então, nesse dia, lá fui, em direção ao rio. Assim, por além, fui ter ao rio lá para baixo, a um lugar que se chama Ribeiro Escuro. Diz: "Oh, viestes muito cedo, ainda te farta de estar cá, eu só à noite é que posso passar." Lá estive então na cabana o resto do dia. Quando já não havia sol, mas não era de dia, vejo vir um espanhol com um macho ou para baixo. Já me esqueci. Porque eu tinha contratado com o patrão dele para me arranjar o engajamento. Eu, quando vi vir o espanhol com o macho, logo disse: "Bom, é o criado do Rossés, que me veio a ficar." À noite, diz meu primo: "Vamos embora." Foi por a margem do rio, do lado esquerdo, ao para cima, e depois chegou assim a um certo ponto, virou em direção à veia d'água, ao meio, virou para o outro lado, então, por a margem direita, para baixo, até chegar ao lugar onde estava o espanhol com o macho. E parou. Saímos do barco, o espanhol aproximou-se e disse: "Olha, sou criado do Rossés. Vim para o lugar." Quando chego ao cimo
chegámos ao cimo, fomos a cavalo no macho, quando chegámos até ao cimo, já à entrada do povo, estava o tal Cocés à nossa espera. Já podemos ir sem novidade que os carabineiros já recolheram. Levou-nos então por uma rua, por um caminho acima, desviado do povo, e diz, olha, eu podia te levar lá para casa, mas há lá vizinhas assentadas à porta, e as vizinhas estão sempre a olhar, sempre a reparar, olha, vamos por aqui e vais a ficar ali num forno de cozer pão. Então, e quanto tempo demorou a chegar à França? A França? Ora, saí no dia 13, só no dia 22 é que dei entrada na França. Sempre a pé. De noite, de dia, ficávamos metidos ou em pinhais ou montes. E então de noite é que andávamos toda a noite. Levávamos ia um guia connosco. Foi de Freixo à França, sempre a pé. Sempre a pé. Sempre a pé. Mas Passou. depois... Então, e os Pirineus, como é que os passou? Os Pirineus, eu vou contar também dos Pirineus, mas agora vou dizer... A alimentação que nos davam era só pão e chocolate. Não nos davam outra alimentação. Levou-nos até um certo ponto. Depois já lá havia outros à espera, depois havia outros à espera para levar. Assim sucessivamente. E quanto pagou? Eu paguei pouco. Quanto? Que era amigo do homem que me arranjou, o espanhol que me arranjou. Sim. Era meu amigo e levou-me só 5.000 escudos. Mas eu fui com outros que me encontrei com eles já em vários lugares, entrava gente e levavam 13 contos. Mas aquilo só me levou a mim 5 contos. E foi. Vamos adiantar. Disse-me, olha, só quando ganhares, anda que eu ia ir lá à França e pagas-me lá com o dinheiro francês. Tá certo. Um dia lá apareceu ele e um tio, lá dei até o dinheiro e ficou pago. Bom, agora... Nos Pirineus, como é que foi? Os Pirineus. Os Pirineus eram um terreno muito agreste, muito empinado. Nós, à noite, estava de luar. Se tivesse noite escuro, não sei como se havia de passar aqueles terrenos. Às vezes, a gente desequilibrava-se, deitava as mãos ao chão, depois ia andando assim ou para trás, de gatas, assim, a arrastar para baixo. Mas lá se passou. Não houve problema nenhum. Ninguém se alisou. Chegámos ao fundo dos Pirineus. Fomos dar com uma casa que havia lá 2 velhotes. Ali passámos o dia todo, os velhotes nem se chegaram sequer ao pé de nós. Nem ao pé de nós se chegaram. E depois foi para Paris? Como? E depois foi para Paris, foi? Pois fui para Paris, mas isso ainda leva muita coisa para chegar a Paris. Pois, mas temos que encurtar. Tem que se encurtar, bom. Até que cheguei a um lugar que um homem nos recebeu, que era um labrador, e tinha um salão de feno. Ali dormimos nós no feno. Sim, já 24 horas não comíamos. Outro dia foi-nos a levar à beira de um regato. Ao meio-dia foi-nos lá levar uma lata de feijão e pão. À noite foi-nos a buscar e levou-nos até uma estrada. Ensinou-nos para a rampa da estrada, nos acachássemos ali e nada de comer à noite. E ele andou a passear na estrada, até quando depois veio um caminhão, parou, e ele, alé,
entramos então para dentro do caminhão, éramos 75. Era um caminhão, à traseira tinha uma porta e a porta estava tapada com caixas de fruta, de fruta, caixas de fruta. E então do lado tinha tinha uma outra porta com um ferrolho por dentro. E diz: se baterem à porta, não abris a porta, só abris a porta quando eu abrir a porta. Sr. Madeira, e depois foram nesse caminhão para Paris. Nesse caminhão fomos para Paris, chegámos às 2 da tarde a um certo lugar onde encontro um espanhol e eu dirigi-me ao espanhol e dirigi-lhe umas palavras em espanhol e diz: esse chofer já tem posto aqui muitos e chega aqui e larga-os e vai-se embora, nunca mais torna. Diz: mas nós agora queríamos ir para Paris um tempo com o outro, queríamos ir para Paris. Arranjou-nos então, anda aqui um rapaz trabalhar comigo, fui ao consulado. Agora quando vier ele vai-nos levar ali à estação. Lá chegou o rapaz, lá nos foi levar à estação e lá nos comprou o bilhete e lá fomos. Até Versalhes, no comboio até Versalhes. Em Versalhes saímos do comboio, metimos-nos a pé fomos a dar com uma estação. E foram dormir aonde? Não dormimos em lado nenhum, foi toda a noite. Quando veio à tarde, à tardinha, dirigimos-nos a uma fila de carros de aluguer que havia ali e mostrámos-lhe então a direção, porque o outro que se juntou comigo levava a direção de um conhecido. Mostrou-se-lhe a direção e foi-nos a levar a um lugar que se chamava Vila Juiz. Ficou lá a viver. E então eram barracas de gordurão e latão e coisa. E foi aí que o senhor viveu? Aí, não senhor, ainda não vivi aí. Estive lá 3 dias ou 4. E depois foi para onde? E depois arranjei trabalho num certo lugar, só dia 2 de agosto é que consegui arranjar trabalho. É que consegui trabalho para o dia 2 de agosto. Lá os chefes diziam, chegávamos a um lugar a pedir trabalho, ensinavam que não. Mas aqui houve um que afirmou que nos dava trabalho dia 2 de agosto. E era fazer o quê? Olha, eu não sabia fazer mais nada aqui que era trabalhar na terra. E era então a fazer uma ponte. Era uma rua e a tapá-la toda. Por baixo passava o comboio da Citroën. Havia ali uma fábrica de Citroën ali perto. E então era a tapar a rua e o comboio ficar a tapar por baixo. Trabalhei ali 6 meses. Não era muito, mas dava para comer e ainda se poupava algum. Quantos anos esteve em França? Estive lá 10 anos. Como fui em 64, em 74 é que vim. Voltou. Dia 1 de abril de 74 é que vim. Regressei aqui dia 3 de abril ou dia 2. A sua senhora foi consigo? Não foi. Ficou sempre cá? Ficou cá e eu, quando consegui arranjar e governar a minha vida, vinha ficar lá. Com um passaporte turista. Que me arranjou um parente meu. E ela foi para lá? Que era o presidente da Câmara e depois já fomos os dois para lá no comboio. Já foi no comboio.
E ela lá trabalhou? Ela trabalhava, eu arranjei lá um trabalho para ela, para limpeza. No geral, as mulheres quando ia quase tudo para a limpeza. E depois, com o tempo, se conseguisse arranjar outra coisa melhor, deixava a limpeza e eu... E depois em 74, quando voltou, o que é que começou a fazer outra vez? Eu? Sim. Eu trabalhava lá na construção. Eu digo, quando voltou para Freixo... Quando voltei para Freixo. Olha, quando voltei para Freixo, comprei uma propriedade e dediquei-me Agricultura outra vez. à lavoura, a lavrar os prédios, a limpar os prédios, a podar e coisas, e fazer plantações, ainda fiz plantações. Até que depois eu já podia pouco trabalhar, a minha mulher adoeceu com a doença de Alzheimer. E eu já ficava em casa para governar em casa. Eu disse, isto não pode ser, temos que ir para o lar. Eu levo aqui muito trabalho contigo. E tenho os prédios que também não me saem do pensamento. Temos que regressar ao lar. Vim aqui, andavam a construir esta parte. Tá. A acabar de construir esta parte. Outra coisa, disseram-me que o senhor era poeta. Faço umas coisinhas. Diga lá, Faço umas coisinhas. diga lá. Eu de noite, a dormir, faço versos a sonhar. De manhã, quando me levanto, não os consigo lembrar. Eu nasci nesta terra, um encanto sem igual. Era a terra mais linda que existe em Portugal. Eu hei de ir a Miranda para ver os pauliteiros. Quero ver os homens das gaitas e ver os pauliteiros. Bom, ainda quero mais. Quero. Ainda. Mas olha, eu posso mostrar os meus... Mas não espere. Eu Diga. mostro os meus trabalhos. Está bem, mas diga. Se eu soubesse nadar, eu ia ao fim do mundo. Por isso, meu amor, tenho o teu amor profundo. A sua filha onde está? Está em França. A sua filha ficou em França. Está em França, mas já não trabalha. Já era para se ter reformado. Era para se ter reformado. Como houve alteração, mais 2 anos. Mais 2 anos, ela tem que estar lá esses 2 anos E os netos? para vir embora. E os netos? Os netos também estão lá. De vez em quando vêm visitá-lo. Sim, a minha filha esteve aí outro dia. Ela casou com um francês ou com... Casou com um português, mas não teve sorte. A coisa não quadrou bem, depois teve que se divorciar. É a vida. É a vida. Obrigado, senhor. Já não quero mais. Não. Tem mais quadras? Quadras. O que é que... Não. O que é que comia lá em França? Comia. Comia de tudo. Comprava arroz, macarrão, batata e carne. Comia de tudo. Lá em França não havia fome. Lá em França não Olha, aqui não havia bacalhau. E eu quando vinha cá trazia bacalhau da França para aqui. Não se passava lá mal. Passava-se bem. Aqui é que se passava mal. Como? Aqui é que se passava mal. Aqui é que se passava mal, no tempo do Salazar. No tempo do Salazar aqui havia muita miséria. Muita miséria. Eu não posso dizer que passei fome. Mas pãozinho e batatas
tínhamos sempre. Meu pai era muito trabalhador, trabalhava muito, lavrava terras, plantava hortas e coisas. Agora, carne, manteiga, queijo e coisas, essas coisinhas não havia em nossa casa. Não havia, era só a fartura do pão e das batatas. E foi o bastante. Foi bastante que nunca nos deixou, meu pai nunca nos deixou passar fome, mas era de pão e batatas. Ainda está a gravar. O que é que quer que... faça-me outra... Eu faço. Quando foi da guerra, o senhor lembra-se bem, quando foi da guerra de Espanha? Lembra a guerra de Espanha e lembra-me da Segunda Guerra Mundial. Aí é que foi fome. Aí é que foi fome. Porque o Salazar, ora, todos os militares iam para os Açores e tinha que mandar os alimentos para os Açores. O Salazar era amigo de Franco. Os alimentos ia tudo para a Espanha. E depois dizia ele que nos livrava da guerra, mas que não nos livrava da fome. E eu estive ali em Barca d'Alva, havia vagões, muitos vagões, tapados com encerados, até eram amarelos. E estava escrito Sujeitos de Portugal. E Portugal a passar tanta fome, tanta miséria. Só por causa de ser amigo do Franco e querer auxiliar o Franco. E os senhores a passarem fome. E aqui a passar-se fome. Não. E havia, por exemplo, homens que não faziam outra coisa que era dar o dia para os ricos. Esses é que passavam fome. Esses é que passavam mais fome. Olhe, em 1940, às 3 da tarde, houve uma treboada, água e granizo. Olha, o granizo era do tamanho de ovos de perdizes e outras mais raras de galinha, ovos de galinha. E destruiu as searas todas. Tudo, destruiu tudo. Então, sabe como é que era o pão? O pão era 20 escudos. 20 escudos o pão. E os homens só ganhavam 7 escudos. 7 escudos. E depois resolveram a pedir mais jeira, mais dinheiro aos patrões, pedir mais um escudo. E fizeram greve. Não quiseram ir a trabalhar. E havia outros que se puseram nos caminhos para não deixar passar os operários a trabalhar. E recorreram ao Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara disse-lhe: o que é que eu hei de fazer? O que é que eu hei de fazer? Olhai às 2 da tarde. Está à porta da Câmara, que eu alguma coisa sabe resolver. Sabe o que é que estava à porta da Câmara? A Guarda Republicana, que começou com as espingardas à porrada aos homens e a prender os que puderam. Prenderam para aí uns 10 ou 12. Enviaram-nos para Bragança, primeiro estiveram na prisão. Enviaram-nos para Bragança, de Bragança foram enviados para o Porto, como comunistas, como grevistas e coisas e tal. Se não fosse um senhor que casou cá em Freixo, que tinha lá poder lá no Porto, os homens não sei o que seria deles. Responderam, o tal homem deu-lhe jeito e absolveram-nos, mandaram-nos embora. Tá bem. Mas os filhos desses homens é que passaram fome. Sr. Madeira, conte mais a história da greve, desde o princípio. Da greve? Da greve, da fome. Da fome. Da greve, depois que os homens vieram de lá. Comece desde o princípio, como se não tivesse Como foi dito o nada. princípio? Quando Sim. o princípio foi assim. Andavam os homens a sorrivarem para Vinha.
E por sinal até andava lá meu pai e sabia coisas que era meu pai que contava. Os homens, como ganhavam 7 escudos, olha, era para o avô daqui do Dr. Duarte, que andavam a surrivar. Como ganhavam só 7 escudos, combinaram então de falar aos patrões a ver se me dava mais um escudo, a ver se pagavam 8 escudos. Um homem que tinha vindo da França, e na França, como já havia greves, disse para eles: olhai, nós o melhor que podemos fazer é fazer uma greve. Porque na França faziam-se greves e dava resultado. E então, combinaram então todos fazer a greve. Pois aqueles transmitiam a outros, os outros transmitiam aos outros, até que fizeram então a greve. Como já contei, foram mal sucedidos, não é? Andaram então os homens por as ruas em grupo, em multidão, vamos ao presidente, e lá foram. O presidente, a resolução que deu foi que às 2 horas da tarde estivessem lá. E eu era um rapazote com, talvez com os meus 16 anos, assisti a dar a volta à vila. Em que ano foi? Olha, não tenho bem a certeza ao ano que foi. Em que ano nasceu o senhor? Em que ano nasceu o senhor? Eu nasci em 26. Então, 26 com 16, são 42. São 42. Seria mais ou menos. Foi durante a guerra. Sim, era quando havia a guerra. O resultado que deu foi os homens irem presos e responderam e não foram castigados por causa do outro senhor que casou cá, que arranjou a que os homens não ficassem presos. Bom, mas agora vou-lhe contar do minério. Como havia aqui falta de trabalho, depois apareceu o minério. E os homens ia tudo à procura do minério. E meu pai também foi. Ao minério. Depois lá ficou, comprou um poço, uma sociedade num poço, e lá ficou. Onde depois era? fui para lá eu. Aonde? Em Martim Tirado, Quintas de Martim Tirado. Lá fui para lá eu para fazer de comer, e fazia de comer a meu pai, e nós tínhamos uma pipa de vinho em casa. E meu pai levou um garrafão de vinho e deu a provar o vinho a amigos. Este vinho é vinho bom, podias vendê-lo cá. E então, meu pai resolveu então vendê-lo, e eu andava no caminho, tínhamos um maço, andava no caminho a buscar vinho, e depois atendia a taberna. Quando chegava, atendia a taberna, e à noite, e de dia, eu agarrava num garrafão e dava a volta aos buracos todos, a vender o vinho, com um garrafão na mão e um copo na outra mão, a vender o vinho. Um dia a guarda republicana ia por ali, de Moncorvo. Perguntaram ao meu pai se tinha licença, até era um guarda republicano daqui. Se tinha licença? Não. Então, olha, tens de tirar uma licença. Vais a Moncorvo e tiras uma licença. E meu pai foi a Moncorvo, tirou a licença
e montámos lá um quiosque. Era uma corte. Era uma corte e os homens lá iam a beber ao meio-dia e à noite. E o vinho, acabou-se o nosso vinho, depois comprava-se aí aos ricos. Comprava-se aí o vinho e levávamos-lo para lá e vendíamos-lo. Também fazíamos uma outra coisa. Minha mãe fazia umas larocas de bacalhau e com massa de trigo e vendia-se a um escudo. Essas tais, não me lembro dessas larocas, vendia-se a um escudo. E depois no verão comprávamos aí fruta e vávamos lá para lá para vender. De maneiras que arranjaram-se lá uns tostõezinhos. Havia lá muitos homens a trabalhar? Como? Havia muitos homens a trabalhar? Havia lá muitos homens a trabalhar. Ou depois? Quantos? Ou depois? Quantos não sei. Era bastante quantidade. 50, 100? Seriam para aí 100 homens. Para aí 100 homens a trabalhar naqueles buracos. E dormiam onde? Como? Onde é que eles dormiam? Sempre havia lá palheiros e coisas, lá deixavam dormir a gente. Nós arrendámos uma corte. Andámos uma corte, era grande e até deixávamos lá às vezes dormir alguns. E depois... Sr. Almeida, o que é uma corte? É onde dorme o gado, ovelhas e cabras. Cá chama-se uma corte. E depois houve uns ricos de Carbiçais que resistaram aquilo, fizeram daquilo uma concessão. E arranjaram a levar lá a guarda fiscal daqui. Um dia eu levantei-me de manhã e disse ao meu pai, vou para dentro, disse, meu pai, a guarda fiscal, está ali o Tizé Valente, está ali este, está ali aquele, está ali o nosso compadre com o carro. Meu pai levantou-se, e dirigiu-se ao compadre. E disse, compadre, o que é isto? Olha, viemos a buscar o minério todo o que está cá explorado. A apreendê-lo. Olha, então, qual é o seu minério? Meu pai lá o levou à casa onde se guardava o minério à noite, que era os que estavam entregues à concessão. Tinham lá uma casota e metia-se à noite o minério. E disse meu pai, olha, é aquela saca, então vá, agarro nela e leve-a lá. Olha, a guarda fiscal levou o minério de toda a gente. Só o que era do meu pai e dos companheiros dele é que não foi. Para a estação de Freixo. Meteram-no no comboio, lá foi, não se sabe para onde. Depois resistaram aquilo. Lá a companhia, porque não tinham registro. Resistaram aquilo e ficaram lá, mas com o pessoal à geira. E meu pai ficou lá à geira. E depois também eu já tinha 17 anos, já podia trabalhar. Lá fiquei também à geira. Ganhávamos 20 escudos. Aquilo durou 2 anos, mais ou menos. Ao cabo de 2 anos, acabaram com a concessão. Aquilo acabou. Deixou-se de explorar o minério. E depois pensei em ir para outro lugar, que se chamava Quintas das Quebradas. Lá o
o chefe dali de Martim Tirado passou-nos uma carta, era eu e outros, passou-nos uma carta a abonar o bom comportamento. Chegámos lá, logo arranjámos patrão, logo fomos para um patrão. Onde é que era a Quinta das Quebradas? Como? Onde era a Quinta das Quebradas? Aqui, era a Quinta das Quebradas, pertencia a Mogadouro, ali perto do Castelo Branco, e para lá de Lagoaça. Lá andámos. E depois era muito longe, e a pé, dormíamos lá, mas ao fim de semana vinhamos a passar o fim de semana à casa. Eu aborreci-me e já não quis trabalhar lá mais. Até o último dia nem me pagaram sequer. Lá ficou. O minério, só quando fui para a tropa é que soube para que era o minério. Quando estavam na instrução, o Furrieli, nas instruções, disse: o minério do wolframio é para guarnecer os canos das espingardas. E claro, eu ouvi aquilo e fixei. E nunca mais me esqueceu. E o minério daqui para onde é que ia? O minério ia para a estação de Freixo e depois não despachava não sei para onde. Não sei para E onde. aqui em Martim Tirado a quem o vendiam? No Martim Tirado. O Martim Tirado a princípio, antes daquilo ter concessão, apareciam por ali uns homens a comprá-lo. Um tinha um bocado, vendia aqueles homens. Depois que foi a concessão, esses homens já lá não iam, que era preciso entregá-lo na concessão. Depois a concessão é que pagava depois aos homens que andavam lá. Mas a gente não sabemos para onde ia. Bom, outra... Sobadeira, aqui tão perto da fronteira, nunca andou no contrabando? Olha, por acaso nunca andei, mas um guarda fiscal veio a ter comigo e diz-me assim: olha lá, ó rapaz, já me disseram e tens uma participação lá num posto que andas no contrabando. E eu disse para o guarda: não senhor, não há ninguém que possa dizer que eu ando no contrabando, que eu nunca negociei nisso. Eu ando sempre no meu trabalho e não quero lá esses compromissos, esses problemas. Nunca andei no contrabando. Havia aí homens e rapazes que andavam no contrabando. Contrabando de quê? O que era o contrabando? O contrabando. Traziam umas boinas, traziam uns bocados de pana, traziam assim umas coisas, aquilo que lhe encomendassem, não era? E até havia aí uns ricos que andavam no contrabando, mas eles não iam buscá-lo. Mandavam homens, pagavam-lhe. O contrabando era de noite. Tinha que se passar de noite, porque à margem do rio havia as casetas dos guardas fiscais. Os guardas fiscais rondavam aquela área e iam até de noite. Uma noite, a guarda fiscal cai em cima e apreendeu o contrabando e os burricos. Traziam os burricos, apreendeu-o. Dei por mais uns dias, o contrabando foi à arrematação, lá em cima no posto da Guarda Fiscal. E os donos do contrabando lá estavam, mas não eram eles que mandavam por o contrabando. Eles foram só a ver. Tinham então intermediários que trabalhavam por fora para arrematarem o contrabando, e arremataram-no para eles. O pobre
pobre precisava, mas o rico não precisava. O rico era a ambição. Tinham muito e ainda queriam mais. Ainda se lembra de ouvir falar do poeta do Guerra Junqueiro? Ah, o poeta do Guerra Junqueiro. Se ouvi falar, eu tenho o além. Se ouvi falar, eu ouvi que era um grande poeta, que era o melhor poeta que havia e pertencia aqui a Freixo, mas eu nunca ouvi. Pertencia aqui a Freixo. Eu conheci a família, um irmão e duas irmãs e sei de onde nasceu. Estou lá nessa casa, estou lá uma tia e ela dizia-me, olha, aqui nasceu o poeta Guerra Junqueiro. E agora a Câmara depois comprou aquela casa e mandou a reparar. Sr. Madeira, Diga, faz favor. vamos continuar a nossa entrevista feita noutra vez e agora vai-me falar da Guerra Civil de Espanha. É da Guerra Civil de Espanha. Claro, eu ainda era rapazito, mas formou-se lá a Guerra Civil por causa dos partidos. Estava lá o Franco e queria outro entrar, não é? Como é que foi aqui na região, com os refugiados? Passaram por aqui, refugiados, passaram por aqui. Eu era assim um rapazito e andei até a segui-los por essas ruas, eu e outros mais rapazes, e cantavam um hino que era o hino que haviam de cantar eles se ganhassem. Mas como não ganharam, ficou o hino de Franco, o que está lá agora. Sim, que é o mesmo hino. E então andaram por aqui e pregavam, traziam um padre e pregava sermão numa varanda ali na praça e depois muita gente a ver. Desapareceram daqui, a gente nunca mais soube o resultado deles, mas da guerra sei uma história de um homem que era daqui, assim, ainda era moço e foi para a Espanha. E depois devia-se ter talvez oferecido voluntário, porque ele tinha feito a tropa aqui em Portugal, e devia ser oferecer de voluntário. Esse homem arranjou a desencarrilar um comboio que ia cheio de militares da contra, sim, que eram contra o Franco. Os vagões desengataram-se e foram ao baixo, até que caiu tudo e morreram aqueles soldados todos. Foi quando depois terminou a guerra. Esse homem, antes de se dar isto de fazer desencarregar o comboio, ele esteve aqui. E então, nós como éramos assim rapazitos, andámos atrás dele, víamos aquele homem fardado, andámos atrás dele. E correu as casas dos ricos todos que havia cá em Freixo. Mas só depois, o homem foi atingido por um tiro numa perna e ficou coxo. Quando acabou a guerra, não sei se lhe dariam alguma pensão, é natural se lhe tivessem dado uma pensão, veio para aqui, trouxe então uma mulher espanhola, moravam ali por lado do Carril, e depois os ricos já não ligavam como ligaram quando veio cá, que o acolheram em todas as casas, não é? Mas houve uma casa que era um senhor que se chamava Rezende, que era lá debaixo do Porto, e casou com uma freixinista,
Esse então é que ele deu o trabalho. E andavam a surrivar terreno para plantar vinha. E depois davam muita pedra e traziam lá até muitos rapazes a quebrar as pedras. E depois, como ele estava assim coxo, era um homem que não podia assim trabalhar, pôs-lo a dirigir os rapazes que andavam a gritar a pedra. Ou depois também foram para a Espanha, nunca mais soube deles. Diga. Há outras coisas que se passaram. E quando foi da guerra, da Segunda Guerra Mundial, havia senhas de racionamento, lembra-se disso? O racionamento, se lembra, tinha eu talvez os meus 10 anos, talvez. Não havia aqui nada para comer, vinha tudo de fora, e depois passavam umas senhas e davam então às famílias para irem então a abastecer-se, a comprar aos comércios. Formaram aí então uma coisa que se chamava a intendência. Veio um senhor de fora e era quem distribuía então essas senhas. A gente tinha que ir lá ao lugar onde ele estava e então dava as senhas. Depois dava, por exemplo, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de macarrão, um peixe de bacalhau, e depois depois disso, houve aqui uma greve. Ganhava-se, os operários ganhavam 7 escudos e não chegava para comprar pão. O senhor contou essa história da greve na outra vez. Já contei da outra vez. O senhor emigrou? Eu emigrei, estive 10 anos em França. O que é que fazia em França? Eu trabalhava nas construções. Olha, primeiro trabalhei em melhoramento das estações do metropolitano. Depois acabou-se aquele trabalho e apareceu outro trabalho que era a fazer uma avenida a toda a volta de Paris, que agora deve estar feita. Eu ainda comecei lá a trabalhar uns dias, mas era no inverno, chovia muito e andava tudo açapado, tudo cheio de lamas. Andávamos com botas de borracha até aqui e não, este trabalho não me agrada. Fui então a outro lugar a pedir trabalho e deram-me trabalho. Depois fui então ao diretor do primeiro trabalho que tive, a dizer que eu que vinha para Portugal e arranjei assim uma mentirinha que não causou prejuízo. E depois então peguei a trabalhar noutro trabalho que era na construção das casas. Ajudei a fazer lá várias casas. Onde é que dormia? Onde dormia? Quando fui daqui, arranjei a dormir numa barraca em Vila Juífe. Depois ficava longe do trabalho que eu arranjei. Arranjei o trabalho, guiava-me por as gruas
olhava onde estavam as duas, era de onde eu dirigia. E sem ninguém para me acompanhar, fui eu só à procura de trabalho. Arranjei até o trabalho e disse-me lá o chefe, diz, olha, a partir, bom, falou em francês, mas depois um espanhol é que me transmitia tudo. Olha só, a partir do dia 2 de agosto é que podes começar a trabalhar. No dia 2 apresentei-me e então trabalhei há 6 meses nessa casa. E depois fui para outra casa que me dava mais, foi a tal, para o metrô. Depois quando fomos lá para a tal autoestrada à volta de Paris, como aquilo era um bocado ruim, não quis ficar, então eu fui a trabalhar para as casas e trabalhei sempre enquanto lá estive, trabalhei sempre na construção de casas. O senhor falou aí que vivia numa barraca. Como é que era? Ah, sim. Espera, como é que era a barraca? A barraca eram madeiras ao pino e depois madeira por cima, com desnível para correr água, não é? E eram cobertas tudo com, chamava-se lá gordurão, aqui era de alcatrão, umas coisas de alcatrão. Lá se pregava aquilo e lá dormíamos. E o chão como era? O chão era terra. O chão era terra. E a cama? A cama lá se arranjava conforme se podia. Uma enxerga e coisas, e uma cabeceira ao lado da maleta com 4 ou 5 trapos dentro, não é? E não chovia lá? Sim, não chovia, chover não chovia, porque aquilo era perigoso, podia haver um incêndio, não é? Também não se fazia lume lá dentro. Isto onde é que cozinhava? Eu comprei primeiro comprei uma máquina a petróleo. Depois, quando vinha buscar a minha mulher, então é que comprei um fogãozinho de 3 bocas. E depois até o deixei lá, quando me ia embora deixei-o lá. E então... E onde é que era a casa de banho? A casa de banho era no campo, não havia, nem havia água potável lá. Não tínhamos água lá dentro, tinha que ir a buscar com umas vasilhas, tinha que ir a buscar a água à rede, a água da rede. Lá não havia água. Quando chovia estavam as ruas todas enlameadas, não? As ruas todas enlameadas. Era preciso umas botas de borracha para entrar lá no acampamento, lá onde eram as barracas. Vivia lá muita gente? Havia muita gente. Portugueses, espanhóis, italianos, árabes. Era as 4 raças que habitavam lá naquelas barracas. E davam-se bem uns com os outros? Eu, do meu lado, dei-me sempre bem com todos. Às vezes sempre havia lá uma desordenzita, mas eu nunca metia nessas andanças. Eu punha-me ao largo. Sei lá, disseram-me que o senhor era poeta, é verdade? Olha, por acaso é verdade. Porque quando foi para fazer o livro, metade de poesias e outra metade é de prosa. Então, e lembra-se dos versos que escreveu, tem-os na cabeça? Não tenho. Às vezes uma, olha, eu tenho muitos,
estão na Câmara, porque eles ficaram de fazer outro livro. Mas disse-me a Presidente, agora não podemos, porque quando houver um dinheirinho, não fica esquecido. Mas eu até lhe posso mostrar aqui que tenho aí muitos. E onde é que escreve? Olhe, aqui. É aqui. E não sabe nenhum de cor daquelas quadras? Não tenho, não sei, porque escrevia e nunca mais tornei a pegar nelas para ler, não é? Sim. E naquela ocasião escrevias, mas eu mostro. Disseram que era a história da sua vida, é verdade? Ah, o livro é a história da minha vida. É a história da minha vida. Então, quando terminou em França, porquê é que veio embora? Olha, vim embora porque foi um desgosto que tivemos eu e a minha mulher. Dávamos-nos muito bem, eu e a minha mulher, mas foi com de desgostos de uma filha. E viemos embora, nós até estávamos lá muito bem, tínhamos muito trabalho. Olha, eu vou-lhe contar. Ela trabalhava? Ela trabalhava. O que é que fazia? Ela trabalhava na limpeza. Trabalhava, tinha numa casa, numa companhia, que era por causa dos documentos. E então fazia horas particulares nas casas ricas, numa 2 horas, noutra 3 horas, e era assim que fazia. Mas eu vou-lhe contar qual o motivo que nos levou a virmos embora. Nós tínhamos lá até muito trabalho. Eu trabalhava no patrão todo o dia. Fazíamos 9 horas e no sábado não trabalhávamos. E quando saía à tarde, nós tínhamos um escritório numa casa, era dos Correios até, trabalhavam lá mais mulheres. Tínhamos lá eu um lugar e a minha mulher outro. A minha mulher ia para lá mais cedo do que eu, e quando eu chegava, ela já tinha a sala dela tudo limpa, depois ajudava-me a limpar a minha. Era 3 horas cada um que fazíamos lá, mas eu era com a ajuda da mulher. E depois saíamos dali, habitávamos perto de onde fazíamos no escritório, habitávamos perto de casa. Saíamos, eu ia depois para um café, a fazer 2 horas. 2 horas num café. E a minha mulher ia... O que fazia no café? Eu vou-lhe contar. A minha mulher ia para casa para fazer o comer. No café, varia o café e lavava-o. Eram 2 horas por dia, por noite. E depois nos sábados, como a gente não ia a trabalhar para o patrão, lavava aquilo mais a fundo. Gastava lá 3 horas, mas só recebia 2. Gastava lá 3 horas, mas só recebia 2, porque também dos outros dias também não fazia lá as 2 horas completas. Dava uma coisa por a outra. E depois a gente já estávamos a viver bem, e eu já sabia falar. A minha mulher é que não sabia assim grande coisa. Depois viemos-nos embora, sabe? A nossa filha pusemos-la aqui a estudar, e foi por causa disso que eu fui para a França, por causa de lhe dar os estudos. E depois foi lá uma vez um mês turista a passar lá ao pé de nós, e arranjou lá um namorico, e não era da nossa vontade. Ele não tinha profissão, não trabalhava, e ela agradou-se dele, e nós tentávamos em desviá-la. A madrinha dela, que era minha irmã,
ainda foi lá ver se a desviava, não conseguiu. E depois, olha, entregou-se a ele, não é? Entregou-se a ele. Casaram depois cá em Portugal. E eu, com esse desgosto, disse para a minha mulher: ó mulher, andamos aqui a trabalhar para os outros, nós já temos um bom bocado, vamos-nos embora. Eu já tinha no Banco da Agricultura 1.200 contos. Naquele tempo, antes do 25 de Abril, 1.000 contos era obra. Era obra. Diz: olha, mulher, vamos-nos embora. Porque faz de conta que nós não temos a ninguém que andamos aqui a fazer. E viemos até embora. Mas eu fiquei com pena depois de me ter vindo embora. Mas ainda pensei em ir outra vez. Mas já tinham caducado os documentos. Até os tenho aí. Que idade tinha quando voltou? A idade, eu vim em 74. Em 74, ora, 74, tenho agora 89, só fazendo a conta, de cabeça não sou capaz de fazer. Já tive muito aqui na minha cabeça, mas agora já me esqueço muito, sabe? Foi há 40 anos, mas foi há 41 anos. Há 41 anos que viemos. Bom, a gente depois veio, começámos aí a comprar uns bocados, não é? Comprámos aí uns bocados e depois plantei-os, não é? Plantei, meti gente a plantar e outras árvores plantei-as eu. E depois já me encontrava com poucas forças e a minha mulher adoeceu com a doença de Alzheimer. E depois eu já tinha que ficar em casa a tratar da minha mulher. Eu varria a casa, fazia o comer, penteava ela, dava-lhe banho, fazia eu tudo já. E eu pensei assim: bom, vamos a recorrer ao lar. Já havia aqui, aquela parte dali já foi E a tudo. sua filha? A minha filha agora está em França. Mas nessa altura ficou lá? Nessa altura ela veio. E depois tornou a ligar-se lá ao vagabundo, sabe? E depois, isso estava a terminar, estava em construção, estava a terminar do meio para ali, esta parte daqui. E eu fui então E veio aqui para o lar, então? Viemos os dois? Sim, viemos os dois. Deu o nome para os dois, que a minha mulher, da maneira que estava, tinha que ser. Não podia ser de outra maneira. E eu também tinha feito uma operação, uma hérnia. Uma hérnia também estive mal. E depois abriu isto faz 15 anos, dia 11 de dezembro, que estou aqui. Tá. Estou aqui. Pronto. Bom, viemos eu e a minha mulher. Mas a minha mulher, como era doente, esteve aqui 3 anos ou 4, olha, não sei bem se foram 3 anos, foram 4. E achou-se mais doente e faleceu. E depois eu tinha comprado este quarto, mas isto é, comprou-se este quarto, mas é só enquanto a gente viver. Exato. Quando a gente morrer, o quarto inverte outra vez a casa. E quanto é que custou? Olha, dei 2.500 contos. Ainda era escudos. Foi em 2000. Foi em 2000 que vim para aqui. Ainda era o escudo. E está cá muito bem. Estou muito bem.
Pronto. Muito bem. Somos bem alimentados. Comida até a sobrar. Sim. Pela estrada plana, toque, 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 ia ao jumentinho, uma velhinha errante, como o valejeiro, os ambos a reboque, antes que anoiteça, toque, toque, toque.